Olá, físio, tudo bem? Eu tenho falado bastante sobre estabilidade proximal. Isso porque eu acredito que antes da gente falar de qualquer movimento que o bebê esteja fazendo, a gente precisa entender o que sustenta esse movimento. Porque o bebê, ele não se move primeiro, ele se organiza primeiro. Então, estabilidade proximal é a capacidade de manter o controle ativo do tronco, da cabeça, da pelve, ajustar o corpo contra a gravidade, criar uma base para que os movimentos distais, de membros superiores e membros inferiores, eles aconteçam de forma eficiente. Mas aqui está o ponto mais importante: estabilidade proximal não é ficar parado, é conseguir se manter estável enquanto se move. Porque estabilidade não é rigidez, porque rigidez é bloqueio. Estabilidade é um controle, uma adaptação ao movimento. O bebê ele precisa manter estabilidade para oscilar, ajustar, corrigir. Então, quando eu falo estabilidade proximal, eu falo de estruturas centrais do corpo, como a cabeça, tronco, cintura escapular, cintura pélvica. Essas estruturas são responsáveis por sustentar o corpo, organizar o movimento, transferir força. Você já tentou escrever no carro ou ônibus? Como é que sai a letra? A letra fica toda tremida, né? Desorganizada. Aí você vai escrever um A, de repente a perna do A vira um risco enorme. Agora, trazendo isso para o nosso bebê, ele vive essa instabilidade quando não tem esse controle proximal. Ele tenta, mas o controle proximal, mas sem o controle proximal, o movimento ele sai cambaleante, ele treme, o bebê fadiga rápido. Então, o controle proximal é a base para tudo. Todo movimento distal depende do proximal. Para alcançar, precisa estabilizar tronco. Para rolar, precisa organizar o eixo corporal. Para sentar, precisa controlar o centro de massa, que é o ponto do corpo onde todo o peso está equilibrado. E para engatinhar, ele precisa dissociar as cinturas. E quais são os componentes dessa estabilidade proximal? São 4 componentes. O primeiro é o controle postural, que é a capacidade de manter o corpo alinhado, ajustar-se contra a gravidade, reagir às oscilações. E isso envolve sistemas sensoriais, sistema nervoso central, uma resposta muscular. O segundo elemento é a ativação do core. Core não é só abdômen, inclui transverso do abdômen, multífidos, diafragma, assoalho pélvico. A função do core é estabilizar o tronco, controlar a pressão intraabdominal, dar esse suporte ao movimento. O terceiro elemento é a cocontração, que é a ativação simultânea dos músculos agonistas e antagonistas, e isso gera uma estabilidade, um controle mais fino. O quarto elemento são os ajustes posturais. O corpo ele precisa antecipar, corrigir, reorganizar, e isso acontece o tempo todo no bebê. Então, o bebê ele não é estável quando não se mexe, ele é estável quando consegue se reorganizar a cada movimento. Agora, vamos pensar como isso acontece na prática. Vamos raciocinar aqui juntos. Quando não há estabilidade proximal, você observa um movimento mais em bloco, um colapso do tronco, uma cabecinha mais instável, um apoio pobre nos membros superiores, tremores quando começa a andar, compensações musculares. E quando há a estabilidade proximal, você observa movimentos mais fluidos, uma boa organização postural, uma melhor dissociação de cinturas, um controle melhor nas transições, uma exploração ativa do ambiente, né? Um erro muito comum é confundir um bebê parado com um bebê estável, porque às vezes ele tá parado, mas ele tá travado, ele tá inseguro, com medo de cair, ou ele tá rígido e tá ali sem controle, com medo de sair daquela posição. Então, estabilidade sem movimento não é controle, é limitação.
Se a gente lembrar lá do desenvolvimento motor do bebê, acontece assim, né? Controle de cabeça, de tronco, dissociação e os movimentos funcionais. Ou seja, primeiro o corpo, ele se organizou, controle cervical de tronco, depois o movimento apareceu. E para contextualizar o que eu acabei de explicar, eu trouxe 2 artigos hoje para mostrar para vocês que existe uma base científica sobre estabilidade proximal. O primeiro artigo é um ensaio clínico randomizado de 2023. Esse artigo teve como objetivo investigar o efeito do treinamento com bola suíça no controle de tronco, de equilíbrio e ativação da musculatura abdominal. O público-alvo foram crianças de 5 a 12 anos com diagnóstico de paralisia cerebral, com GM-FCS de 1 a 3. Então, ele dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo com bola suíça e o segundo grupo com exercícios em superfícies estáveis, né? A intervenção foi ao treino de estabilização do tronco e teve como avaliação a escala de controle de tronco, a TCMS, né? E utilizou ultrassom para medir também a espessura muscular. O resultado foi que, no grupo de crianças que utilizou a bola suíça, houve um melhor controle de tronco, um melhor equilíbrio e teve um aumento da espessura do transverso do abdômen e do oblíquo interno. Ou seja, houve uma ativação real do core profundo. Nesse artigo, os autores eles destacam que a instabilidade da bola exige uma maior ativação neuromuscular, aumentando o recrutamento de músculos estabilizadores. O ambiente instável obriga o sistema nervoso a ajustar constantemente. E isso melhora controle postural, coordenação, eficiência do movimento. A conclusão do artigo é que o treinamento com bola suíça é mais eficaz do que exercícios em superfície estável para melhorar controle de tronco e ativação muscular. Então, esse estudo mostra claramente que a bola suíça não é apenas um recurso lúdico. Ela modifica a ativação muscular profunda. Ela melhora o controle de tronco. E observem que esse estudo foi feito com crianças maiores, não foram bebês, e com um grau de comprometimento cerebral. Mas, mesmo assim, mostrou uma melhora significativa do tronco dessas crianças. Imagina os ganhos com a bola quando a bola suíça é utilizada com os bebês. Então, você está treinando core profundo. Você está estimulando o controle proximal real. O segundo artigo é um artigo de 2025. Esse artigo ele fala sobre a estabilização do core em crianças portadoras do T21 utilizando a bola suíça. O objetivo do artigo foi avaliar e determinar a eficácia de exercícios de estabilização do core utilizando a bola suíça e tendo como método de avaliação o biofeedback de pressão, né? Então, isso em crianças com T21, né? Foi um estudo experimental em um programa de exercícios com bola suíça, onde os autores faziam avaliação pré e pós-intervenção. Foram avaliadas 30 crianças portadoras do T21 com idade de 8 a 12 anos. E os resultados foram que os scores do biofeedback de pressão aumentaram de 1,17 para 2,24, ou seja, quase o dobro. E aumentaram após a intervenção, indicando uma melhora significativa na força muscular do core. E o que quer dizer esse aumento do score do biofeedback? O biofeedback ele mede variações de pressão causadas pela contração muscular, ou seja, ele percebe quando há um recrutamento muscular melhor do músculo avaliado. No caso desse estudo, os músculos avaliados foram os estabilizadores profundos, principalmente o transverso. Então, esses valores que saiu de 1,17 para 2,24 significa dizer
que o paciente quase dobrou a eficácia do controle muscular. Logo, ele está mais preparado para uma estabilidade proximal, apresentando melhoras significativas em equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, força do core, mobilidade funcional. Então, os autores, eles reforçam na discussão desse artigo que a bola suíça aumenta a exigência do controle postural, estimula a integração sensorial, promove respostas adaptativas do sistema nervoso e, o mais importante, a melhora funcional não veio só com força, veio também da organização desse controle postural. Então, exercícios com bola suíça são eficazes para melhorar equilíbrio, força do core, função motora em crianças. Então, esse artigo, ele mostra que quando a gente melhora o core, a gente melhora a estabilidade. Se melhora a estabilidade, melhora a função. Então, consequentemente, eu estou melhorando o controle proximal. E se eu melhoro o controle proximal, eu melhoro o movimento global. Então, a literatura ela é muito clara. Sem controle de tronco, não existe movimento eficiente. Então, quando a gente junta essas evidências, a gente entende 3 coisas importantes. A bola suíça, ela aumenta a ativação do core, da musculatura profunda. E isso melhora a postura. E depois, isso impacta diretamente na função. Ou seja, não é só sobre fortalecer o bebê, é sobre organizar o corpo dele para que ele funcione melhor. E é exatamente o que eu falei antes. Sem estabilidade proximal, não existe movimento eficiente. E neurologicamente falando, como é que esse corpo constrói essa estabilidade? A estabilidade proximal, ela não nasce só no músculo. Ela nasce também do nosso sistema nervoso. No nosso sistema nervoso, o sistema vestibular ele é acionado o tempo todo, ele detecta o movimento contra a gravidade. O sistema vestibular é a base do equilíbrio. Quando você coloca o bebê na bola, você está estimulando diretamente esse sistema vestibular, que estimula também a formação reticular, porque a formação reticular, ela regula o tônus e prepara o corpo para estabilizar, atuando principalmente na musculatura axial, no nosso tronco, na musculatura antigravitacional. Entra também o cerebelo, que faz o ajuste fino de movimento, corrige o tempo todo a nossa postura. Então, a bola suíça, ela não começa só no músculo, ela começa no nosso sistema nervoso central. A estabilidade, ela depende de sistema vestibular, sistema proprioceptivo, sistema tátil. A bola, ela ativa todos esses sistemas o tempo todo. E o bebê, ele não melhora porque ele ficou mais forte. Ele melhora porque o cérebro aprendeu a se organizar. E isso é aprendizado motor. Então, agora entra uma parte que é bem visível, né? Core como um sistema funcional, que inclui transverso do abdômen, multífidos, diafragma, assoalho pélvico. Esses músculos, eles estabilizam, controlam e sustentam. Existe também a cocontração, que é a ativação simultânea de agonista e antagonista, gerando estabilidade. Existe o alinhamento de cabeça, tronco e pelve. A dissociação, que é a capacidade de separar os movimentos entre o escapular e cintura pélvica. Então, o movimento distal, ele só existe quando o centro está organizado. Então, resumindo, a sequência real do que acontece no bebê na bola é: a bola gera instabilidade, o sistema vestibular ele é ativado, a formação reticular ajusta o tônus, o cerebelo faz o ajuste fino daquele movimento. Aí os ajustes posturais acontecem como quando o core é ativado, o corpo estabiliza e o movimento melhora. Ou seja, quando você usa a bola com raciocínio clínico, você não está fazendo só exercício, você está ativando o sistema nervoso, organizando o corpo daquela criança e construindo o movimento. E essa organização depende
da estabilidade proximal. Mas o mais importante e o que eu quero que você leve dessa aula é: a bola não é só um recurso lúdico, ela é um recurso com raciocínio. Porque a bola sozinha, realmente ela não transforma nada. Quem transforma é o seu olhar clínico. Percebe a diferença entre o fisioterapeuta que aplica uma técnica e o fisioterapeuta que entende o que está fazendo? Porque quando você entende o que você está fazendo, você não repete exercício. Você constrói desenvolvimento. E quando você constrói essa base, você não está melhorando só um movimento. Você está dando para esse bebê, para essa criança, mais autonomia, mais exploração, mais possibilidade de desenvolvimento. Então, quando você entende estabilidade proximal, você deixa de tentar ensinar o movimento e passa a preparar o corpo para que o movimento aconteça. E é isso que transforma o atendimento em resultado.